São 18 horas e 37 minutos e nós temos o prazer de conversar com um dos nomes mais importantes da história do futebol profissional de São José dos Campos. Ele, nos anos 70, foi goleiro quando ainda era o Esporte Clube São José, continuou goleiro quando passou a ser o São José Esporte Clube e depois que deixou de ser goleiro, virou treinador de goleiros do São José Esporte Clube e dos bons também. Não sei se ele era melhor como goleiro, melhor como treinador de goleiros, mas ele era bom nas duas funções. Foi sempre muito eficiente e sempre um grande profissional. Por isso que ficou tanto tempo no São José e por isso mesmo que também ganhou a admiração de todos como jogador, como treinador de goleiros e como pessoa. É um prazer enorme voltar a falar com você no rádio aqui de São José dos Campos, Mário dos Santos, Mário Boi, o Mário, o goleiro Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, meu amigo Valteci, prazer te ver através do telefone, mas faz tempo que eu não te vejo, essa mente privilegiada que você tem, você lembra de muitas coisas bem anteriores do passado, e é um prazer falar com vocês aí da imprensa. Como goleiro, você começou quando? No São José mesmo? Você se lembra do início, Mário? Foi em 70, né? Foi em 1970. São José estava formando uma nova equipe e estava fazendo avaliações e eu participei de uma das avaliações, fui um dos escolhidos, cheguei com 3 meses, São José fez um contrato profissional comigo. Você tinha quantos anos na época? Estava quase 20 anos, né? 19, 20. Por aí, 19 e 20. E quais eram os goleiros da época? Você já acompanhava jogos do São José? Já conhecia bem o time, Mário? Eu acompanhava muito na época do Edson Mug, né? O Sérgio Valentim, Leão, que era no Antônio Sais, né? Acompanhava muito. E eu sempre tive vontade de jogar no São José. Então, quando eu tive uma oportunidade de ir para o Guarani, eu fiquei lá um mês, eu não aguentei ficar lá, voltei. Falei, não, vou esperar o São José, vou querer jogar no São José. E, no fim, eu acabei conseguindo. E isso foi antes de ser campeão em 72? Isso, antes. Eu tive uma passagem pelo Guarani, depois o Teodoro, antigo jogador de São José, você lembra bem, né? Sim, Santos, São Paulo, Ponte Preta. Então, ele soube, eu não tinha ficado no Guarani, ele me levou para a Ponte, aí estava com o Zé Duarte, eu fiquei mais um mês lá, falei, não aguento ficar aqui não, vai embora. Aí esperei o São José formar a equipe e fiz o teste e consegui contrato com o São José. E a posição de goleiro ela é meio cruel porque não tem substituições táticas, né, durante a partida. É o goleiro titular e ele só sai se ficar realmente contundido ou então em uma fase muito ruim. E você foi titular durante várias temporadas, né? Foi isso, né, Mário? Teve no começo da carreira ainda não, né? Depois que comecei, que eu não tinha treinamentos específicos ainda, né? Tinha de amador, né? As categorias de amador você não treina. Aí que eu comecei a participar mesmo em 72, né? Eu já tinha adquirido mais uma bagagem e através do antigo e saudoso Mariano, né? Que era treinador e goleiro. Aí o Edson, que vinha, quando o São José tinha jogos, vinha jogar o São José. E teve um jogo, São José Português Santista, e Português de Desporto, e jogava o Enéas ainda. Aí eles foram chamar o Edson lá no Português Santista para vir jogar aqui contra a Português de Esporte. O estádio lotado, né? Aí eu estava no banco ali, estava gostoso, ver aquela torcida, campo cheio. Legal. Aí o Wesley desceu, o Wesley estava sendo melhor em campo. Aí eu falei, nossa, como pega esse goleiro? Aí
me chamaram lá na boca do tudo, começaram a me chamar, eu falei, ó, tá chamando um jogador, não sei quem, vai lá. Eu tava tremendo, né? Eu falei, tomara que não seja eu. E no fim era eu. O Edson queria voltar para o segundo tempo, falou que a Portuguesa deixou eu jogar meio tempo só. É jogo amistoso, né? Aí eu peguei e falei, vamos lá. Vamos ver o que dá. Aí eu e o Edson fomos melhores em campo. E a partir daquele dia o São José adquiriu confiança em mim e eu fiquei sendo titular. E aí foi um embalo só e você chegou a ser eleito o melhor goleiro de uma temporada da chamada então divisão intermediária, já no final dos anos 70, né? Na seleção da intermediária, Mário goleiro, foi isso, né? Isso aí foi em 79, né? Que teve aquela votação, né? Da imprensa toda do Vale, né? Até o pai de Chaguinhas votou em mim, você... Eu conheço, o Roberto Costa não votou em mim, eu tenho um jornal comigo aqui. Não me lembro da eleição, sim. E eu fiz questão de perguntar isso também, porque eu entendo assim que naquele ano de 79, talvez se o jogo contra o Taubaté não fosse lá para o Palestra Itália, fosse no Martins Pereira, talvez, né, a história tivesse sido outra, né, Mário? O resultado seria outro, porque nós fomos jogar lá o primeiro jogo e foi um empate 0-0. Você lembra, né? Foi, era um quadrangular, aí no jogo de ida 0-0, no jogo de volta seria a última partida do quadrangular. São José perdeu o mando de campo porque na quarta das 6 rodadas contra o Santo André teve um gol anulado pelo Romualdo Arpi Filho que deixou muita gente irritada. O Santo André também catimbou, a torcida surgiu, houve confusão. E aí tiraram o mando de campo da Águia, fizeram a Águia jogar lá no Palestra Itália, né? Então, eu estava perto do Tião Marino, ele fez o gol e o Romualdo falou para ele, Tião, se você falar que a bola não pegou na sua mão, eu dou o gol porque eu sei que você é homem. E eu estava perto, né? Eu falei, puxa, Tião, fala que ele não pegou. Não, eu pensando comigo, né? Aí o Tião fala baixinho para ele, pegou na minha mão, ele disse, então vou anular. Aí ele anulou. Aí depois do jogo, pô, Tião, eu não podia falar, mas eu acho que o Tião fez certo, porque no jogo de 80, ele, contra o Cantador Vênus, ele foi o herói, né? Também tem essa, né? É verdade, é aquela história, o Tião era muito bom nos gols de cabeça, e aquele lance ficou realmente ali uma impressão de que teria sido um gol legal. Depois que a gente ficou sabendo, que você contou, o próprio Tião Marino também confessou que o Romualdo Arpi Filho, árbitro de final de Copa do Mundo posteriormente, é claro, manhoso, experiente, encostou no Tião e falou, tá valendo acesso, eu não quero dar um gol irregular, né? Então era o que estava escrito, né, Mário? Afinal de contas, depois também em 80 o time subiu, em 81 foi bem no Paulistão, 82 melhor ainda, jogou taça de ouro e virou esse São José que hoje ainda é lembrado por conta desses anos 80, não, Mário? Então, São José tem uma história linda, né? Nós fizemos, você vê, o São José foi convidado para fazer uma preliminar de Brasil e Inglaterra no Maracanã, poxa. Acho que nós jogamos contra a seleção de novos, do Brasil mesmo, preliminar de Brasil e Inglaterra. Então, poxa vida, ver aquele Maracanã lotado, você jogando ali, nossa, é uma lembrança muito boa. E o Luiz Carlos Barba ainda fez um gol de falta no meio da avenida, né? E parece que foi meio roubado aquele jogo lá, né? O segundo gol deles lá foi de pênalti, um pênalti meio mandrake, né? Foi para lá, ali foi meio arrumado, né? Mas valeu, né? Porque depois o pessoal fala, poxa, se jogar preliminar do Brasil e Inglaterra, o São José tinha moral, né? Não é outra história. E outra, seleção de novos daquela época era muito boa, né? Hoje é a seleção dos velhos mesmo, assim, a normal que a gente tem por aí, de vez em quando tem gente que contesta, né? Então, era um outro momento. A conversa está muito boa, mas eu tenho um intervalo aqui. Você fica mais um tempinho, volta daqui a pouco comigo, tudo bem? Sim, estou à disposição. É um prazer falar contigo. Pô, valeu.
São 18 horas e 50 minutos, estamos conversando com Mário, ex-goleiro do São José, ex-treinador de goleiros. Ô Mário, eu me lembro bem que em determinado momento, Pepe, o famoso Pepe, ex-ponto esquerdo do Santos, era o técnico do São José e terminou um treinamento no Martins Pereira e você começou a desafiar os atacantes, né? O Edinho, o Nenê, quero ver quem faz gol em mim aqui e tal. E você, os caras chutavam e você catimbava, né? Eu deito em vocês, tal. Aí o Pepe chegou em mim e falou assim, ó, esse goleiro é muito bom, porque ele, além de ser bom goleiro, ele mexe com meus atacantes e treina esse pessoal do jeito que eu quero. Era algo que você trazia já por conta própria ou aprendeu no dia a dia da bola, Mário? Isso aí a gente aprende no dia a dia, né? Tinha o Mariano, ex-treinador de goleiro. Sim. Deus o tenha, né? Ele não está mais entre nós. Ele... Tem vezes que ele gostava de participar dos treinos lá, antigamente, e ele desafiava os atacantes para fazer gol nele, ele tirava de cabeça, de peito, e agitava. Então, você fazendo isso, o atacante fica querendo fazer o gol de qualquer jeito. Então, é mais assim para descontrair, né? E nesse ponto era muito importante mesmo. Outra também questão assim que considero que foi fundamental é que, por exemplo, chegavam aqui técnicos que tinham já um renome, o próprio Leão, por exemplo, e os caras vinham e gostavam do seu trabalho. Quer dizer, não era simplesmente porque você era da casa, era porque você sabia trabalhar. Tanto que o Cabralzinho passou por aqui no Paulistão 96, foi embora até mais cedo, o time não engrenava e a pressão acabou derrubando o Cabralzinho do comando do São José, mas ele fez questão de levar você para a comissão técnica dele no futebol árabe, né? Foi isso, não, Mário? Ele passou por aqui, ele era Texat, né, em 97, que assumiu São José. Aí veio 4 jogadores do Santos, Marcos Paulo e outros que eu não me lembro. E você deve lembrar bem, 4 jogadores lá do Santos. Davi, Marcos Paulo. Isso, Sérgio Guedes tinha jogado lá também, o Ronaldo na Portuguesa Santista, perfeito. Isso, você não esquece. Eu já tinha esquecido do Davi. Aí ele pegou e trabalhou, ele pegou o telefone da gente, né? A gente tinha um bom relacionamento, mas um dia ele pegou e ligou, ele estava no Equador, ele me levou para a LDU, eu fui trabalhar com ele na LDU. Aí teve 6 meses na LDU, ele teve um problema com a imprensa lá, com o repórter, aí brigar com a imprensa, caiu. Aí ele caiu. Aí nós caímos juntos. Aí eu fiquei 6 meses no Equador. Quando cheguei aqui, o pessoal tirou o sarro. Falei, nossa. Aí foi isso aí que aconteceu. E o legal também era aquela história, né? Você não saía muito, e quando saiu também conseguiu pegar uma experiência e tanto, né? Nesse ponto aí foi muito bom também para quem, até um prêmio pela carreira que você tinha até então, não, Mário? Isso, essa primeira saída aí para o Equador foi boa, eu aprendi muita coisa nesses 6 meses, mas eu já tinha tido uma proposta boa para ir para São Paulo em 89, quando o São José disputou aquela final com o São Paulo, né? São José disputou aqueles 2 jogos. O treinador de goleiro lá era o Gilberto. Eu falava para o Todé, poxa, se você arrumar um time para mim, poxa, pelo menos ganhar um dinheiro aí, ó. Só estou aqui no São José, você leva os caras para outro lugar, Espanha, Portugal. Aí ele disse, pode chegar que eu vou arrumar. Aí chegou depois daquele jogo com o São José lá em São Paulo, ele falou, Mário, eu arrumei um lugar para você. Eu falei, nossa, e agora, o que eu faço? Eu não quero sair de São José. O José estava em alta, né? Vice-campeão paulista, time jogando bem.
Aí eu falei, ô Todé, é brincadeira, rapaz, não tá falando, não faz isso comigo, ele ficou nervoso comigo, sabe? Aí eu falei, não, me desculpe, você sabe que eu não tô afim de sair de São José agora. Eu não fui. Aí depois me arrependi, porque depois daquela fase boa do São José mesmo, São José, que tava aquele time, né? Poxa, aí nós disputamos o Campeonato Paulista, fomos 81, né? 81, São José disputou o primeiro campeonato. Aí primeiro jogo aqui com a Portuguesa, depois jogamos contra o Corinthians. Aí o São José teve uma fase boa. Aí depois começou a decadência. Aí ficou ruim. É complicado. Devia ter aceitado lá para ir para São Paulo. Não fui. Daí acabei recebendo ligação do Cabralzinho e fui para a Arábia. Não era para ir, né? Umas coisas que acontecem assim na vida das pessoas que quando não é para ser, não vai mesmo, né? Verdade. Não sei se você reparou, eu não puxei nenhuma daquelas várias histórias que você contava e que a gente falava a respeito delas aí no dia a dia, nos treinamentos do São José, porque eu sei que nem haveria tempo. Eu preferi mais enfatizar a sua participação, a sua carreira, principalmente no São José. Então, aproveitar esses últimos minutos aqui do programa, algumas perguntinhas mais simples, assim, entre aspas. Qual goleiro que você viu jogar, ou como parceiro de time, ou como adversário, que você considerou ou considera o melhor de todos? Teve um assim, Mário? Olha, eu como treinador, o Luiz Henrique, trabalhei comigo aqui, sabe? O Luiz Henrique era um ótimo goleiro. Agora, você está falando no Brasil? Em jogos contra, assim, que você jogou, em partidas, que você falou, pô, esse cara aí tomou meu bicho hoje, era para ter ganho aqui. Rapaz, falar pra você, é difícil. O Sérgio Valentim, para mim, eu gostava muito de ver o Sérgio Valentim, ele é um ídolo para mim. Agora, e de técnico assim, qual foi aquele com que você mais se acertou? Com o Cabralzinho ou teve um outro assim que realmente sabia reconhecer e ao mesmo tempo extrair o máximo do seu trabalho? O Pepe foi um treinador que eu gostei de trabalhar com ele. Pepe, vários treinadores, né? Passaram pelo São José aqui. O time passou aqui, ensinou muitas coisas boas também. Ele me chamava, falava, faz assim, ó. Saída de bola, o goleiro precisa fazer isso, fazer aquilo, dava muito conselho. Você falou dois nomes. Quem me deu a chance mesmo foi o Died, né? Que me colocou de treinador de goleiro. O pessoal, né? Você só falou em Died Lameiro, Elba de Padua Lima, Tim, José Macia, Pepe, Sérgio Valentim. É um pessoalzinho que todo mundo conhece no mundo da bola, né, Mário? Esse que é o detalhe, né? Sabe tudo, né? Isso daí. Outra hora a gente volta a conversar. Eu sei que você tem umas histórias boas para contar. Como eu disse, não haveria tempo suficiente para isso. O motivo principal mesmo foi conversar com você aí para matar a saudade. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima oportunidade, tá legal? Valeu, Batecílio, um abraço, Deus abençoe você. Valeu, falamos com o Mário dos Santos, o ex-goleiro Mário do São José, depois treinador de goleiros, mora na cidade, tem aí uma história ligada ao São José, depois o lateral esquerdo, Joãozinho, aquele com o maior número de partidas com a camisa do time. Se somar as partidas como treinador de goleiros, eu acredito que ele ultrapasse o Joãozinho e ninguém tenha mais jogos que ele. Ele e o João Batista Bororó Roupeiro, com certeza, foram os que mais viram o São José em campo. Bom, também não vou me alongar, o programa está terminando, o Parada dos Esportes voltará amanhã às 18 horas, mais do nosso conteúdo na nossa página no YouTube, vai lá, página Parada dos Esportes. Eu fico aqui de plantão na redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Boa noite a todos e até amanhã.